Olá, concurseiros! Tudo bem? Hoje vou passar para vocês algumas dicas para você não errar mais questões fáceis sobre o tema LDB. A primeira dica que eu quero passar aqui para vocês é: revisem sempre os artigos que mais caem nos concursos, como o artigo 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o artigo 11, para quem vai prestar concurso para os municípios, o 12, o 13, também o artigo 10º, para quem vai prestar para o Estado. O artigo 21, que fala da educação escolar e como é composta, estudem bastante ele. O artigo 23, que fala da organização da educação básica. O artigo 24, que fala da carga horária e da classificação escolar. O artigo 26, que fala dos currículos. O artigo 32, que fala da duração do ensino fundamental. Outro tema bastante colocado é sobre a educação especial, que está lá no artigo 60A e 60B. Tentem sempre ler esses artigos para relembrar da lei e buscando sempre as atualizações, certo? Deixem aqui nos comentários se faltou algum artigo que vocês acham importante. Vou colocar aqui nas postagens da comunidade algumas questões sobre o artigo 61, pois mesmo não sendo tão explorado como os outros, merece atenção, pois fala dos profissionais da educação. E a segunda dica que eu quero passar também para vocês é: vocês têm que realizar questões sobre o assunto, pois quanto mais questões vocês fizerem, mais vão fixar o conteúdo. Outra dica que eu quero passar para vocês aqui é: tente lembrar que tema cada artigo fala, pois as questões estão cada vez mais bem elaboradas e pedem sobre o que o artigo trata, colocando alternativas corretas, mas que pertencem a outros artigos da lei. É osso, meus amigos. E agora, vamos treinar um pouco? Baixe esse material e acompanhe comigo essa aula que preparei para vocês. Não esqueça, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, curte nosso vídeo. E se conhece aquele concurseiro que ama estudar resolvendo questões, compartilhe esse vídeo. Vamos lá? Pois desistir não é opção. Persista até chegar à sua aprovação. Primeira questão. De acordo com os princípios e objetivos da educação brasileira, conforme estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei 9394, Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, há análises assertivas abaixo em verdadeiras ou falsas. Os princípios que orientam a educação brasileira incluem a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a valorização dos profissionais da educação e a gestão democrática do ensino público, sem assegurar a educação como padrão de qualidade. Aqui é falso, né, gente? Ele errou aqui, ó, em sem assegurar a educação como padrão de qualidade. Lá no artigo 3º é a garantia do padrão de qualidade. No número 9 é a garantia do padrão de qualidade. Então, esse primeiro aqui está falso, certo? Segundo, um dos objetivos da educação no Brasil é o desenvolvimento integral da pessoa, o que inclui as dimensões ética, intelectual, física e emocional, certo? Preparando o cidadão para o exercício da cidadania e para o trabalho, que se aplicam tanto ao ensino público quanto ao privado. Correto, gente? O desenvolvimento aí integral do aluno, certo? E constitui aqui, ó, dimensão ética, intelectual, física e emocional. Tá correta essa questão. Próximo, entre os princípios que fundamentam a educação nacional está a garantia de liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias e a preservação de padrões tradicionais de ensino. Aqui já erra, né, gente? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Ele não fala da preservação de padrões tradicionais de ensino. Priorizando currículos únicos que atendam às necessidades das educações básicas em todo o país. Não. Aqui está errada, certo? É o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, na primeira questão aqui, a gente tem a alternativa
D. Marquem aqui falso, verdadeiro e falso. Segunda questão. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações. São princípios com os quais o ensino será ministrado, exceto, ele quer aqui, não faz parte aqui dos princípios do ensino, lá no artigo 3º, né, gente? Letra A. Garantia de sigilo das informações públicas sobre a gestão da educação. Letra B. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, sim, né? Isso a gente tem lá. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, sim. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, sim. A incorreta aqui é a letra A, gente. Não é garantia do sigilo das informações públicas sobre a gestão da educação, ao contrário. No artigo 3º, a gente tem todos os princípios e tem aqui o último princípio, 15º, que foi incluído aqui em 2024, que é garantia do direito de acesso às informações públicas sobre a gestão da educação e não sigilo, como ele fala lá, garantia de sigilo, certo? Então, a incorreta aqui é a letra A. Terceira questão. Conforme o artigo 35 da LDB, o ensino médio, etapa final da educação básica, terá como finalidade. Letra A. Formação de trabalhadores para o mercado de trabalho. Será só essa a finalidade do ensino médio. Letra B. Preparação exclusiva para o ingresso do ensino superior. Letra C. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Isso aqui não diz respeito ao ensino médio, mas ao ensino fundamental, certo? Domínio da leitura, da escrita e do cálculo. O aluno ele sai preparado do ensino fundamental e já vai para o ensino médio, já dominando a leitura, a escrita e o cálculo. Não tem nada a ver com o ensino médio. Letra D. Formação de cidadãos conscientes e participativos, preparando-os para o exercício da cidadania e para a vida em sociedade. Vamos ler a letra E. Aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, preparando os estudantes para o exercício de profissões específicas. Não. É a letra D a correta, tá certo, pessoal? Formação de cidadãos, deixa eu só apagar isso aqui, conscientes e participativos, preparando-os para o exercício da cidadania e para a vida em sociedade. Terceira questão, letra D. Vamos à quarta questão. De acordo com a LDB, assinala a alternativa incorreta. Prestem sempre atenção aí, tá? De vez em quando ele pede aqui a alternativa incorreta. Vamos lá. O calendário escolar é estabelecido nacionalmente. Por esse motivo, não deve adequar-se às peculiaridades locais. Falso, né, gente? A LDB ela fala que o calendário escolar ele pode sim se adequar às peculiaridades de cada localização. Letra B. Os docentes possuem a incumbência de zelar pela aprendizagem dos alunos. Letra C. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas é expressamente mencionada pela lei como uma das incumbências do estabelecimento de ensino. Letra D. A educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior. Letra E. Uma das diretrizes dos conteúdos curriculares da educação básica é a promoção do desporto educacional e o apoio às práticas desportivas não formais. Então, a quarta questão aqui, gente, a incorreta é a letra A. Por quê? Ele está dizendo que não deve adequar-se às peculiaridades locais. E, ao contrário, a LDB ela fala que deve se adequar às peculiaridades de cada localização, certo? Vamos à quinta questão. De acordo com a Lei 9394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro, uma das formas de o Estado efetivar seu dever com a educação escolar pública é mediante a garantia de acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria.
Segundo, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, embora amplamente observável na prática, é expressamente proibida. Isso aqui já está falso, né? Terceiro, uma das principais críticas à LDB é a ausência de menção à incumbência dos estabelecimentos de ensino em promover medidas de conscientização e prevenção e de combate à intimidação sistemática do bullying. Falso. A LDB ela fala sim com relação a isso. Lá no artigo 12, vou deixar para vocês aqui esse resumo dos artigos que a gente está vendo aqui nas questões, certo? E eu coloquei aqui o artigo 12. Ele fala promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática do bullying no âmbito das escolas, tá? Então aqui, ó, faz parte dos estabelecimentos de ensino. Aqui são todas as incumbências dele. Vocês vão dar uma olhada e vão ver essa opção lá. Certo, pessoal? Então, a número 5, o primeiro é correto. A número 5, a gente fica com a letra C. Apenas a assertiva 1 está correta. Sexta questão. Quanto à obrigatoriedade de permanência do estudante na escola, principalmente no ensino fundamental, há nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e na LDB exigências que se centram nas relações entre a escola, os pais, os responsáveis e a comunidade, de tal modo que a escola e os sistemas de ensino se tornam responsáveis por. Ele quer aqui a responsabilidade dos estabelecimentos de ensino. Aí vamos lá. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, isso aqui não faz parte das incumbências do estabelecimento de ensino, tá, gente? Isso tá no artigo, vocês coloquem aqui e vocês vão buscar, vocês vão procurar lá no artigo 54 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa alternativa aqui de zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola está no artigo 54 do ECA. Vamos ao segundo. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. Terceiro, informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos estudantes, bem como sua execução e sua proposta pedagógica. Notificar o Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e aos respectivos representantes do Ministério Público a relação dos estudantes que apresentem quantidade de faltas acima dos 50% do percentual permitido em lei. Vamos ver aqui no resumo as incumbências do estabelecimento de ensino. Articular-se com as famílias está correto. Certo? Informar o pai e a mãe está correto. O segundo e o terceiro estão corretos. E o quarto está falso. Por quê, gente? Porque ele fala, ó, notificar o Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca, ao respectivo representante do Ministério Público, a relação de estudantes que apresenta quantidade de faltas acima de 50%. E outra, é só o Conselho Tutelar do município, ele não fala de juiz competente da comarca, certo? Isso aqui não tem. Então, a alternativa correta aqui, na sexta questão, é 1 e 4 estão incorretos. A 1 e a 4 estão incorretas, certo, gente? Sétima questão. O artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece o dever do Estado com a educação escolar pública, que, de acordo com o seu item 3º, será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Vamos à letra B. Gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Específico? Não. Letra C. Opcional? Não. A lei não fala que a educação escolar é opcional para o público da educação especial. Letra D. Opcional aos educandos com deficiência? Também não. O que a lei fala? Que a garantia do atendimento à educação é gratuita aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. E a letra E também deve estar errada, né? Porque a primeira letra A está correta, mas vamos ler. Gratuito e restrito aos educandos com deficiência? Não. Certo? Então, a letra A, número 7, letra A, é a alternativa correta. 8ª questão. De acordo com o artigo 60A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras. Como que, gente? Segunda língua? Não, a gente já corta a letra A e B, né? Primeira língua. Você coloca aqui primeira língua. E em português sinalizado, escrito ou falado? Português escrito como língua. Em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências, associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdo. A questão correta aqui é a letra E. Certo? Como primeira língua e em português escrito como segunda língua e optantes pela modalidade de educação bilíngue. 8ª questão, letra E. 9ª questão. O artigo 3º, inciso 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define que, entre outros, o ensino será ministrado com base no princípio. Gente, ele quer o inciso 15. A gente vai lá. Vamos ler os primeiros aqui. A garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação, da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, dos padrões mínimos de qualidade definidos com a quantidade mínima de insumo por aluno para aprendizagem, da educação digital com a garantia de conectividade a todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, do currículo e do projeto político-pedagógico adaptado às condições de cada aluno. Veja que ele especificou aqui o inciso 15. Então, a gente tem que saber lembrar desses incisos para não errar. Porque todas as opções aí parecem corretas, mas a gente tem que lembrar agora dos incisos. Tá cada vez mais complicado e mais fácil de errar, né? Não basta só saber de que se trata, mas você tem que saber cada inciso, às vezes parágrafos de cada artigo, certo? Então, no número 9 aqui, a gente tem como a correta a letra A. No inciso 15, é a garantia do direito de acesso às informações públicas sobre a gestão da educação. Vamos ver aqui como é que isso se comporta no artigo 3º. Tá aqui, pessoal, ó, no 15º. Garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Isso aqui foi incluído em outubro de 2024. É bem recente, tá? 10ª questão. Com base no artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é correto afirmar que a educação de jovens e adultos EJA, direcionada aos alunos que não concluíram seus estudos na idade regular do ensino fundamental,
garantindo apenas o domínio dos conteúdos básicos do Currículo Nacional para Certificação. Letra B. Estabelece aos educandos fora da idade regular um currículo baseado em conteúdos padronizados, direcionado principalmente à formação técnica e à preparação imediata para o mercado de trabalho. Letra C. Oferece certificação limitada ao ensino fundamental, garantindo a formação integral, enquanto o acesso ao ensino médio é restrito a alunos matriculados em escolas regulares da modalidade presencial. Também não. Letra D. Garante aos educandos fora da idade regular a formação integral, o acesso e permanência e a certificação, em consonância com os desafios de um mundo em transformação. Correta aqui, gente, a letra D. Certo? 11ª questão. Marque a alternativa que preencha corretamente a lacuna, de acordo aqui com o artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases Nacional, da Educação Nacional. Primeiro, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio, distribuídas por, no mínimo, 200, 300, 400 ou 500 dias de efetivo trabalho. Letra A, né, gente? 200 dias de efetivo trabalho escolar. Excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Nunca esqueça disso aqui, tá? Excluído o tempo reservado aos exames finais. Pode vir questão assim, colocando incluído, mas é excluído, não esqueçam disso. 12ª questão. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo biopsicossocial, mundo do trabalho, mundo do trabalho, mundo do trabalho. Mundo do trabalho. E o que, gente? Prática de psicomotricidade, práticas desportivas, prática social ou prática interdisciplinar. De acordo com a lei, a educação escolar se vincula ao mundo do trabalho e à prática social, certo? 13ª questão. Marque a alternativa correta sobre o artigo 4º da LDB. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso aqui é o artigo 3º, né, gente? Igualdade de condições de acesso e permanência na escola, o artigo 3º. Letra B. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular do ensino. Essa letra B também está errada. Letra C. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Letra D. Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. De 0 a 5 anos. Então, a correta aqui é a letra C. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. 14ª. Segundo o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto igualdade de condições para acesso e permanência na escola, sim. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, também está lá no artigo 3º. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, sim. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino, não. Ele atualizou isso aqui, ó. Lá no artigo 3º, ele fala sobre os estados e municípios. Vamos lá. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e Distrito Federal, certo? Foi alterado aqui no ano de 2023. Então, não é só na forma da lei e dos sistemas de ensino, não. É dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, essa aqui é a que está incorreta. É a letra D, a 14ª questão. Deixa eu apagar isso aqui, que ele está pegando o de cima. Pronto. 15ª questão. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os sistemas de ensino estabelecerão para a educação básica e superior regime escolar especial para o atendimento a
Estudantes impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde ou de condição de saúde que impossibilite o acesso à instituição de ensino. E mães estudantes lactantes. Todos os dois estão corretos. A resposta correta aqui é a letra A. E eu vou mostrar para vocês agora que isso aqui é um artigo colocado recentemente, certo? Que é o artigo 81A. Ele fala dos sistemas de ensino estabelecerão para a educação básica e superior regime escolar especial para o atendimento estudantes impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde ou condição de saúde que impossibilite o acesso à instituição de ensino. E mães estudantes lactantes, certo? Tá aí no artigo 81A, certo? Todos esses artigos que a gente tá vendo aqui nas questões, eu tô colocando aqui para vocês analisarem, certo? E pesquisarem de uma forma mais rápida de consulta, todos resumidos aqui, todos colocados na íntegra. Eu fiz esse resumo para vocês acharem com mais facilidade, certo? 16ª questão. De acordo com a Lei 9394/96, o ensino religioso, ele é o quê, gente? De matrícula facultativa? Correto. Não é obrigado todo aluno se matricular para ter as aulas de ensino religioso. Parte integrante da formação do cidadão? Correto. Matrícula obrigatória? Não. Ele é ofertado, ele está dentro lá do ensino religioso, lá da BNCC, mas ele de forma obrigatória, mas o aluno ele não precisa se matricular obrigatoriamente, certo? Então, a errada é a letra C. A oferta do ensino religioso, sim, ele já está na grade de curricular, porém, ele não é de matrícula obrigatória. Os alunos se matriculam ou não para assistir às aulas de ensino religioso. Vamos ver a letra D. Constitui disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, correto. Então, a incorreta aqui, na 16ª, é a letra C. E aí, pessoal, vocês estão gostando dessas questões? Fiquem comigo até o final. Nós temos várias questões. Todas as questões aqui são de 2025, questões super atualizadas, certo? E vão ajudar com certeza no concurso que vocês vão prestar aí, nos próximos concursos desse ano de 2025. De acordo com a literalidade da Lei 9394/96, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e multifatorial, físico, psicológico, espiritual e social, físico, psicológico, intelectual e social, físico, neuroléptico, intelectual e social. De acordo com a LDB, os aspectos que as crianças vão desenvolver aqui é o físico, psicológico, intelectual e o social. Letra C é a correta, gente. 18ª questão. Em conformidade com a Lei 9394/96, é dever dos pais efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir de que ano, gente? Essa é bem fácil. 5 anos, 4 anos, 8 anos ou 6 anos? A partir dos 4 anos, já é obrigatória a matrícula das crianças na rede regular de ensino. Certo, gente? Segundo a nossa LDB. 19ª questão. O artigo 24 da LDB estabelece regras comuns para a organização da educação básica, nos níveis fundamental e médio. Com base nesse artigo, assinala a alternativa correta. A carga horária mínima anual para o ensino fundamental e médio é flexível, podendo ser definida por cada escola? Falso, né, gente? A carga mínima anual para o ensino fundamental e médio é de quantas horas, gente? Ensino fundamental de
800 horas e ensino médio para 1.000 horas, não é isso? Tá aqui, ó. Deixei também para vocês o artigo 24. A carga horária mínima anual é de 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. Certo, gente? Vamos lá, ele quer a correta, então a primeira está falsa. A classificação em qualquer série ou etapa da educação básica é feita exclusivamente por promoção? Não, gente. Olha só aqui no artigo 24. A classificação em qualquer série ou etapa é feita por promoção, transferência e também por uma avaliação feita pela escola. Certo? Então, não é só exclusivamente por promoção. Gravem isso aqui, certo? Letra C. A educação básica deve ser organizada de forma a garantir a progressão continuada do aluno, independentemente de sua avaliação? Não, gente. De forma alguma. Ainda aqui no artigo 24, eu tenho aqui, ó. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período, sobre os de eventuais provas finais, certo? Tá aqui, ó. Então, ele está falando que a educação independe da avaliação. É falso, porque também a criança também é avaliada de forma somativa, formativa, diagnóstica e de forma somativa, certo? Tá aqui na LDB. Letra D. A LDB permite que os sistemas de ensino estabeleçam normas complementares para a organização da educação básica, desde que respeite os princípios constitucionais e as diretrizes da LDB. Letra E. A educação básica deve ser oferecida exclusivamente em instituições públicas? Não, né, gente? Públicas e privadas. Então, a correta aqui a gente tem a letra D. Essa foi a 19ª questão. Correta a letra D. Vigésima questão. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação física, como componente curricular da educação básica, deve ser ofertada exclusivamente nos anos iniciais do ensino fundamental? Não, né, gente? Ensino fundamental e médio. Ter caráter obrigatório em todos os níveis e modalidades de ensino, com carga horária mínima definida por lei? Não, gente, porque também tem as exceções da educação física, para aqueles alunos que têm um prole, trabalhem mais de 6 horas, entre outros, certo? Tem impossibilidade de doenças, por doença. Então, não é um caráter obrigatório para todos os alunos. Letra C. Priorizar a prática esportiva de alto rendimento com o objetivo de formar atletas para competições nacionais e internacionais? Também não, né, gente? Isso não consta na LDB. Ser integrada à proposta pedagógica da escola, contribuindo para a formação integral do estudante. Essa é a questão correta. Vamos ver a letra E. Ter caráter facultativo para os alunos que apresentam atestado médico e comprova impossibilidade de praticar atividades físicas? Não. O caráter facultativo não é a questão de atestado médico, mas lá tem os casos de alunos que não podem optar por não fazer a prática de atividade física, certo? Então, a letra D aqui é que está correta. Deixa eu apagar isso de cima, que eu assinalei. A letra D aqui, na 20ª questão, é que está correta. Vamos para a 21ª. Conforme a LDB, a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Certo. A educação infantil, a gente lembra que ela é dividida em creches e pré-escola. Então, ela também está certo aqui. Pré-escola, para crianças de 3 anos de idade a 5 anos de idade. De 4 anos de idade, né, gente? Não é 3 anos de idade, é 4. Então, 2 está errado. Então, assinala as afirmativas. Apenas a 1 está correta, apenas a 2 está correta, a 1 e 2 estão corretas, nenhuma das alternativas. É a letra A, né, gente? Apenas a 1 está correta. 22ª. Conforme previsto na LDB, a educação escolar compõe-se de educação básica,
que é o quê? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E educação superior. Tá corretíssima essa questão aqui. Inclusive, eu também tenho um mapa mental aqui no canal que fala aí sobre a educação escolar, certo? Tem um short no canal e tem um mapa mental falando sobre isso. Então, aqui, a letra A é a questão correta. 23ª. Sobre a reclassificação de alunos e o que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Assinale a alternativa correta. A escola nunca poderá reclassificar alunos? Falso, né, gente? A reclassificação não é mencionada na LDB? Falso. A escola poderá reclassificar alunos? Sim. A reclassificação é uma prática vexatória? Não. A escola poderá reclassificar alunos. E onde é que está isso, gente? Onde é que está a questão da reclassificação dos alunos? Aqui ainda no artigo 24, ele fala da classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental. É justamente o que é a questão que a gente viu ainda há pouco, que fala pode ser de promoção, transferência ou avaliação. Então, a escola, sim, segundo a LDB, ela pode fazer a classificação dos alunos. Está lá no artigo 24, que eu vou deixar esse PDF aqui também com vocês. 24ª questão. Considerando que está previsto na LDB, complete as lacunas, respectivamente. A educação de jovens e adultos será aqueles que não tiveram ou continuidade de estudos no ensino fundamental e na idade própria, e constituirá um instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. 24ª aqui, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio. Letra B é a resposta correta, 24ª. 25ª. De acordo com a LDB, como é composto o Fórum dos Conselhos Escolares? Também coloquei isso aí para vocês, tá? Na 25ª, a resposta correta é a letra B. O Fórum dos Conselhos Escolares é composto por quê? Por quem? 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino e 2 representantes de cada conselho escolar, da circunscrição de atuação dos fóruns dos conselhos escolares. Também coloquei isso aqui no resumo para vocês, certo? 26ª. Qual é a duração do ensino fundamental obrigatório conforme a legislação? O ensino fundamental, gente, acho que a maioria de vocês que estão aqui já sabem, a duração dele é de 9 anos, certo? Letra D. 27ª. Transporte... Joana é mãe de uma criança de 5 anos e, apesar de ter sido orientada sobre a importância da educação, ainda não realizou a matrícula de seu filho em uma instituição de ensino. Ao ser questionada pela escola mais próxima, Joana alegou que a idade mínima exige a legislação era de 6 anos. Por isso, acredita que pode esperar até o próximo ano para matricular seu filho. Isso é o que Joana acreditava, né? Que a idade mínima, ela desconhecia a legislação, né? Acreditava que era a partir dos 6 anos. Mas, com base na LDB, está correto ao afirmar que a idade mínima obrigatória para matricular é de 6 anos? Não, né, gente? De acordo com a legislação, a idade mínima para os pais matricularem as crianças na educação básica é a partir dos 4 anos de idade. Pode marcar aqui a letra B, certo? 28ª. 5 estudantes estavam revisando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e discutindo sobre o dever do Estado em garantir a educação escolar pública. Cada um anotou algo diferente sobre a garantia de educação infantil gratuita. Veja as anotações. Ana, o Estado deve garantir a educação infantil gratuita
As crianças de até 3 anos de idade, falso, até 5 anos de idade. Bruno, o dever do Estado inclui educação infantil gratuita para as crianças de até 4 anos de idade, falso, até 5. Carlos, o dever do Estado inclui educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, correto. Diego, o dever do Estado inclui educação infantil gratuita dos 6 aos 17 e dos 4 aos 17. Letícia, o Estado não tem a obrigação de oferecer educação infantil gratuita, falso. Então, o correto aqui é quem? É Carlos. Letra C, pessoal. Carlos é o único que estava correto. 29ª. Já chegando ao nosso fim do nosso simulado de hoje. Com várias questões fáceis e algumas questões aí, pegadinha, que você tem que ter maior atenção para não cair e não perder essas questões na hora da prova, certo, gente? De acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a educação escolar deve estar vinculada a quem, gente? A quem que a educação escolar deve ser vinculada? Opa, selecionei aqui errado. A quem que a educação escolar deve estar vinculada? Formação técnica e profissional? Mundo do trabalho e prática social? Desenvolvimento acadêmico e cultural? Demandas do mercado de trabalho? Aspectos históricos e artísticos? De acordo com a LDB, pessoal, ao mundo do trabalho e à prática social. E a nossa última questão. 2025, todas questões quentíssimas, atualíssimas aí, de bancas por todo o nosso Brasil. Conforme a LDB, são objetivos princípios da educação básica. Quem são esses objetivos princípios? Bem lá no primeiro artigo, né? Alfabetização plena e formação de leitores, formação de leitor e educação financeira, alfabetização plena e inteligência emocional, alfabetização plena e a cultura. Letra A, alfabetização plena e a formação de leitura. Objetivos princípios aí da educação básica. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do simulado de hoje. Vou deixar também, como falei, esse resuminho aí dos artigos que a gente viu. Imprimam, leiam, releiam e leiam outros também artigos que vocês acham importantes, que podem cair no dia da sua prova. Bons estudos para vocês e até a próxima.